qual que é a ideia, né? De tudo, basicamente a ideia de tudo que a gente faz é conseguir fazer uma boa avaliação, entender bem a pessoa para conseguir montar um bom programa de prescrição. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu montei, como que eu organizei um mês de uma aluna minha, que é a minha avó, que eu mostrei na semana passada, para vocês verem a minha linha de raciocínio com base nas informações que eu vi tanto na anamnese quanto na avaliação, e para ajudar vocês a pensarem também quando vocês forem fazer esse processo, que é basicamente o nosso trabalho, né? Avaliar, entender, compreender a pessoa, a realidade e pôr a mão na massa para elaborar esse modelo e executar no acompanhamento com os exercícios. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Basicamente, a planilha ela é dividida em 3 abas, uma de informações da anamnese, uma de avaliação, só que eu já deixei, né, triplicado aqui, porque daí você já consegue colocar as reavaliações, e uma da periodização. Então, na anamnese, é basicamente as informações ali mais principais. Óbvio, aqui não tem os detalhes, né? Aqui não tem os detalhes que você consegue na conversa, que você consegue falando com a pessoa, conhecendo a pessoa, que é um resumo das informações. Então, óbvio que isso aqui não substitui tudo que você coletou de informações ali na conversa com o seu aluno, mas é para você ter pelo menos um panorama geral de quem ele é. Tudo que está em verde aqui, ele faz sozinho. Então, aqui eu já deixei automatizado, por exemplo, daí ele sai aqui, ó, a idade ela já monta sozinho. Então, ó, 25/4, acho que é de 1938. Aí você põe, ele já põe a idade sozinho. Então, daí já automatiza aqui. O que está em verde, a princípio, ele já faz ali o processo aqui sozinho. Então, você vai atualizando. Aqui eu vou mostrar depois. Aqui é da ficha, só para vocês verem, eu coloquei basicamente todas as informações a princípio. Do diagnóstico, medicamento que utiliza, horário do medicamento, peso e altura, vocês vão ver que também ele calcula aqui sozinho. Então, para ajudar, então, você coloca 80 de peso e 1,65 de altura, ele já dá o IMC. Então, para facilitar aí também, para já deixar isso aí calculado. A parte da avaliação cardiorrespiratória pelo teste de marcha estacionária de 2 minutos, já dividido aqui, caso vocês façam dessa maneira, né, com pressão, frequência, saturação e percepção de esforço. A avaliação do equilíbrio, tanto pelo de 4 fases, quanto a pontuação da escala de Berg. Aquelas outras informações que tem na segunda parte, se fuma, se bebe, visão, como considera a visão, audição e se dorme bem, a independência funcional, o risco de queda, a triagem de sarcopenia e a fragilidade física. Então, basicamente, todas as avaliações ali, elas estão compiladas aqui, para você também ter um resumo aqui das informações, e aí depois eu mostro a prescrição, eu vou mostrar aí a avaliação com os dados da pessoa que eu estou fazendo. Então, basicamente, primeiro passo, né, que a gente passa. A gente vai avaliar. A principal informação que a gente quer ver quando a gente avalia é aqui, né? Queixa principal. Qual é o principal motivo pela pessoa ou querer contratar o seu trabalho, ou o motivo que ela está atualmente. Então, tem pessoas que você já está atendendo aí há 6, 9 meses, e aí ela muda, né? Você conquista um objetivo, ela muda o objetivo. Qual é o objetivo dela naquele momento? Então, no caso da minha avó aqui, o problema dela atual na verdade, ajuda para deitar na cama por falta de força para levantar as pernas. E aí, igual eu falei para vocês, né? Uma dica crucial aqui que eu dou para vocês nessa queixa principal. Quando possível, filmem a pessoa fazendo o movimento que ela tem dificuldade. Fica mais fácil para vocês entenderem a real dificuldade dela quando você filma. Então, aqui, ó, eu tenho aqui o da minha avó fazendo isso aqui. Eu falei para filmar ela fazendo, ó. Ó, então, a dificuldade dela era deitar na cama. Vê que realmente ela não consegue. Ó. Ó, daí ela despenca e a perna fica para fora.
Aí ela tem que puxar, tem que puxar de volta. Então eu consigo ver bem a dificuldade dela, eu consigo ver bem que ó, ela vai, ela consegue, mas ela não consegue fazer. Percebam que ela não consegue fazer uma boa rotação de tronco para cá, trazer o corpo para cá para conseguir trazer as pernas. Então, algumas dificuldades bem específicas ali que ela tem. Ela não tem força para trazer a perna para cima. Ó, daí ela enrosca no meio ali, tem que rebocar ela ali de baixo. Então, filmar sempre é muito bom. Filmar sempre é muito bom porque te dá um panorama real da dificuldade da pessoa. Então, primeiro ponto, o que eu quero melhorar com ela, né? Fora todas as variáveis que eu acredito que precisam melhorar, eu quero tentar fazer com que ela deite na cama sozinha, porque isso é algo que ela estava precisando de ajuda. Então, ela precisava do meu avô, precisava de alguém para trazer ela ali. Então, imagine, uma pessoa para deitar precisar chamar alguém para fazer com que ela deite. Isso estava sendo algo incômodo para ela, né? Aí, com relação aos dados da avaliação, então já tenho a queixa principal, os dados da avaliação. Deixa eu ver se é esse. Esse aqui. Esse é o laudo da avaliação dela. IMC 29, então a pré-obesidade. A independência funcional 4, então ela só é independente mesmo em duas funções, que é ir ao banheiro e se alimentar. Tanto que a queixa principal dela é com base em uma dessas funções do dia a dia, que é o fato de deitar sozinha. Então, hoje, ela só é independente para ir no banheiro e se alimentar. O resto, ela é semi-dependente. Com relação ao risco de queda, ela tem um risco moderado, tem medo de cair, instabilidade em pé. Força muscular, ó, ela fez o sentar e levantar em 49 segundos e meio, utilizando as mãos para todo o movimento de levantar. Então, isso mostra que está com uma força bem reduzida de membro inferior. A perimetria da panturrilha, ok. O TUG dela, então ela fez com bengala, que é o dispositivo que ela utiliza. Com bengala, fez em 60 segundos. Mais uma vez, igual eu falei para vocês na mentoria passada. Principalmente, o TUG, ele é um teste que é legal quando você tem uma pessoa ali com uma baixa funcionalidade, é legal também filmar, porque ele te direciona e ele te dá uma informação bem legal do ponto de vista de você entender como que é a pessoa nesse movimento que é básico do dia a dia. Então, aqui eu também tenho, ó, eu filmei ela fazendo esse tug. Então, ó, pode ver que ela usa as mãos para levantar, ó, uma dificuldade de levantar, e ela pega a bengalinha e vem. E vem no ritmo dela. Eu fiz bem adaptado, ó, tem tapete no meio, foi o espaço que deu para fazer. Então, reforçando aquilo, né? Adapta do jeito que der, mas faz. Porque com isso aqui você tira muita informação importante. E aqui, ó, tem várias informações importantes que eu consegui pegar dela, que vocês vão conseguir ver melhor na hora que ela estiver de costas. Mas pode ver, ó, que ela anda bem com dificuldade. E aí agora de costas vocês vão perceber um problema grave. Ó. Pode ver que ela solta muito peso aqui do lado da bengala, até o ponto de ela ficar torta aqui, e arrasta o pé direito no chão. Ó, o esquerdo sobe, o direito ela arrasta e solta muito peso aqui na bengala. Então é uma realidade da marcha dela atual, que eu consegui perceber filmando e analisando o teste dela. Então, sempre que possível, esses movimentos filmem, que daí você consegue analisar depois. Ela tem um estado de pré-sarcopenia, velocidade da marcha não consegui fazer. Escala de equilíbrio, ela está até com uma escala boa de equilíbrio, 34 pontos. Então, enquadra aqui num equilíbrio aceitável, apesar de em alguns pontos estar mais prejudicado. Não fiz aptidão cardiorrespiratória nela, para mim não faz sentido ainda fazer com ela esse teste. E tem um estado de pré-fragilidade. Então, isso aqui já me dá um direcionamento de como ela está com relação, principalmente à força, ao equilíbrio, a sua parte funcional, que é as informações que eu vou utilizar para me dar segurança quando eu for pensar e escolher os exercícios. Aí tudo eu repassei para cá. Ó. Então, aqui está tudo. Ó, tá os diagnósticos dela, os medicamentos que ela utiliza, os horários. Então, ela é uma pessoa que tem hipertensão, doença de Parkinson
e artrose de joelho. Tá aqui, ó, peso de altura. Então, aqui eu não fiz. Aqui o legal, ó, a escala de equilíbrio, eu consigo ver bem que ela começa bem, mas ó, vai chegando do meio para o final, a pontuação dela diminui. Então, eu consigo ver aqui, ó, nesses 1, 2, 3, 4, 5 testes que deram piores, eu consigo trabalhar os exercícios em cima de movimentos associados a esses testes aqui. Porque os primeiros ela teve uma pontuação boa, mas os últimos ela teve uma pontuação mais prejudicada. Então, eu consigo entender aonde, em qual tipo de movimento ela tende a perder mais o equilíbrio, não conseguir fazer, e utilizar isso aqui para trabalhar em cima, porque é aqui que está tendo um déficit maior. Aí aquelas informações aqui, ó, independente das funções, o risco de queda moderado. A triagem aqui de sarcopenia ou Sarkef eu não apliquei. Eu fiz uma força de preensão para ver com ela. Vocês vão ver o ponto de corte para a mulher é 16 quilos. Ela daí está abaixo, com 14,6. Aí o teste do sentar e levantar, eu não consegui fazer nenhum outro, né, as duas variações do TUG nem velocidade da marcha não fiz. Fragilidade, também só coloquei o resumo das respostas, só para definir aqui. Então, aqui você consegue ter pelo menos um compilado de informação. E aí, quando você vai reavaliar, você vem aqui, né, e preenche tudo de novo, e você consegue ter um acompanhamento longitudinal dos dados do teu aluno, né, pelo menos do resumo das informações, e não precisar ficar andando assim com um monte de papel. Então, você consegue ter uma análise de como está, né, o acompanhamento ao longo do tempo. Então, deixei 3 aqui. Mas aqui é só vocês copiarem e colarem, né? Ele dá a opção aqui, ó. Copiar, você consegue ir copiando várias e ter um controle de várias avaliações, desde a primeira até a última que você está fazendo com o seu aluno. Então, basicamente, o que eu tenho, né? Eu tenho uma senhora aí de 83 anos, que tem como principal fator hoje envolvido não conseguir deitar na cama sozinha, precisar de ajuda. Tem aí uma senhora que, de fato, só consegue fazer 2 ações do dia sozinha, então uma baixa funcionalidade, uma baixa independência funcional, um risco moderado de cair, um desequilíbrio mais acentuado em algumas ações específicas, mas o principal, pouca força e uma mobilidade, um desempenho funcional prejudicado pela compensação que ela faz com a bengala. Então, eu já consigo olhar ela aqui pelas informações do laudo e pelos 2 vídeos que eu fiz, que não é uma idosa que eu vou conseguir sair colocando o exercício, né, da maneira de maluco, assim, né? Isso aí, jogando o exercício aqui, eu já consigo entender que ele tem que ser, né, o mais seguro possível, ele tem que fazer sentido, né? Depois de tudo isso que eu vi, ainda o exercício para ela tem que fazer sentido com isso aqui, né? Hipertensão, Parkinson e artrose. Então, basicamente, a sequência que eu penso. Queixa principal, ok, já defini. Avaliação funcional, ok, já entendi, né, o que ela precisa, né, quais as necessidades que ela tem. Agora, antes ainda de pensar em exercício, agora ainda eu tenho que levar sempre em consideração isso aqui. 3 tipos de patologia: hipertensão, Parkinson e artrose. Então, toda vez que eu for fazer, montar a prescrição ou controlar ali a prescrição, tem que saber que ela tem isso aqui e o que eu tenho que fazer de cuidado específico, que é o que eu passo ali nas aulas para vocês. E por fim, antes ainda de pensar no exercício, eu tenho que entender onde que ela quer fazer exercício, quantas vezes na semana. Então, eu sei que ela faz na casa dela, que é aquele apartamento que eu mostrei ali o vídeo, então não é muito grande, não tenho tanto espaço assim. E 2 vezes por semana, terça e quinta. Então, agora eu tenho todas as informações que eu preciso para começar a pensar e elaborar um modelo de prescrição para ela. Então, mas veja que eu passei 4 passos para isso, né? Eu não comecei pensando no exercício. Eu entendi primeiro o problema principal, segundo, todos os dados funcionais, terceiro, as patologias associadas e quarto, a realidade da pessoa. Para só aí agora eu começar, eu sentar e falar assim, putz, beleza. Então, com essas informações que eu tenho, o que eu preciso fazer? Para que daqui 1, 2 meses ela consiga, né, pelo menos
ter mais força, ter um melhor desempenho funcional, deitar na cama sem precisar de ajuda ou com menos ajuda, levando em conta e a segurança pelas patologias que ela tem. Então, essa é a maneira pela qual eu acredito que a gente deva pensar na elaboração do programa de exercício. Então, depois de todas essas informações, vou explicar para vocês como que eu montei o primeiro mês dela aqui, e aqui vocês já vão ver como que eu passei aqui para vocês o processo. Ó. Então, eu mandei para vocês exatamente essa planilha aqui, óbvio que em branco, né? Mas aqui com as semanas divididas, dividido aqui por mês. Aqui eu acho que está 2 meses, se eu não me engano. Mas você, coloquei para um macrociclo de 2 meses, mas você consegue reproduzir e aumentar a semana, né? Então, se é 3 vezes na semana, você consegue aqui, ó, inserir uma coluna, aí vira 3 semanas, consegue preencher, mas é um modelo para vocês elaborarem e terem daí tudo junto. Então, vamos lá, né? Como que eu montei e o que que eu pensei para fazer com a minha avó? Primeiro, eu comecei na primeira semana, basicamente, exercícios resistidos com 2 séries. Então, diminuí, deixei 2 séries. Intensidade, 50%. Né? No meu caso, vai ser o 5 da escala de Omni ali, para ela. E treino aeróbio, 60%, visto pela fórmula lá, porque ela é hipertensa. Mas também pela um Borg de 6, né? Uma escala de Borg de 6, também pela percepção de esforço. Então, que eu mesclo e vejo tanto por frequência, tanto por percepção. Então, primeiro, né, vou explicar para vocês entenderem assim como que cada exercício eu tento pensar de uma maneira específica e individualizada para ela. Primeiro, ciclo ergômetro, 10 minutos. Por que ciclo ergômetro? Vocês viram a marcha dela lá, né? Então, quando ela fez o tubo. Então, não faz sentido eu fazer com que ela faça um treino aeróbio caminhando, porque primeiro ela caminha bem devagar, e segundo que ela está com muita compensação. Então, se ela ficar repetindo mais tempo aquela maneira errada de caminhar, não faz sentido para mim, é algo que eu quero melhorar primeiro. Então, o ciclo ergômetro ele é fácil, ele tá tranquilo ali para fazer, tem espaço para fazer, e ele tem uma vantagem importante. Ele faz um trabalho cíclico que ajuda bastante pessoas com Parkinson. Então, essa pedalada, esses movimentos cíclicos, para o parkinsoniano, ele é bom porque é uma pessoa que tende a ter pelo menos um lado do corpo com uma dificuldade, com um movimento um pouco mais enroscado. Então, o ciclo ergômetro, ele me dá todas as vantagens, né? De facilidade, de não precisar colocar ela para caminhar, e consegue fazer esse movimento, que ela repita esse movimento cíclico com uma melhor qualidade. Então, eu instituí aqui 10 minutos. Lembra que eu falei lá já de primeira, né? Que ela, da escala de equilíbrio, ela teve dificuldade nos movimentos de flexão e rotação de coluna. Então, eu já coloquei como segundo exercício um trabalho de mobilidade de coluna para ela, por 2 motivos. Primeiro, por essa dificuldade apresentada em teste. Segundo, porque essa dificuldade para ela é muito por causa do Parkinson também, que tende a deixar a pessoa com uma maior rigidez, principalmente de membros superiores. Então, a pessoa ela fica rígida, ela fica tensa, porque o Parkinson tem essa característica. E isso estava prejudicando o equilíbrio dela. Então, de segundo exercício, eu já coloquei uma flexão e rotação de coluna com bola. Então, eu dou uma bolinha na mão dela, ela faz aqui e vai até levar no chão, sentada a princípio. Então, ela leva em cima, vai até embaixo. Depois ela faz lateral, o máximo que conseguir virar, para trabalhar essa mobilidade de coluna. E já que eu estou com a bolinha ali, ela está com a bolinha na mão, eu aproveito e faço um trabalho de adução de quadril com a bola. Então, ela sentada, a bola entre os joelhos, fazendo um trabalho de apertar a bola. Até porque uma das dificuldades dela é a questão da incontinência urinária. Então, esse fortalecimento mais específico de assoalho pélvico também para ela é importante. Então, ó, tudo aqui pensado individualmente pela realidade que ela me apresenta. Aí tem um exercício que eu até já postei uma vez no Instagram com ela, não sei quem viu, mas é que é um sentar e levantar com um exercício para memória no intervalo. Então, como eu sei que um déficit cognitivo dela é memória, eu ponho cones coloridos assim na frente, ela decora a sequência, daí eu faço a sequência de sentar e levantar, 6 repetições. Aí, enquanto ela está descansando para a próxima, ela tem que lembrar da sequência dos cones que eu deixei. Então, é uma maneira de otimizar o tempo
e fazer um trabalho cognitivo associado com um trabalho motor. Então, como eu sei que a memória é uma deficiência dela, põe uma sequência de 3 cones na mesa, ela decora a sequência, eu tiro, faço 6 movimentos de sentar e levantar com ajuda, e enquanto ela descansa, ela tem que lembrar da sequência. É uma maneira que eu adequei de tentar colocar um trabalho cognitivo junto com um trabalho motor. O sentar e levantar com ela, eu faço 4 séries de 6 repetições. Então, eu diminuo um pouco o volume e aumento o número de séries, porque ela cansa. É um trabalho que para ela é difícil hoje. O quarto exercício, uma cadeira extensora com um elástico azul que eu tenho, que é o segundo no nível de intensidade, mais já uma remada aberta com um elástico preto, que é o que tem a pega assim para ela fazer a remada aberta. Então, eu já faço um exercício aqui, um B7, né? Já faço 2 exercícios ao mesmo tempo. Por que eu gosto disso? Porque enquanto descansa, né? Eu não vou fazer direto o exercício de membro inferior, porque a chance dela fadigar mais rápido é maior, e aqui eu já consigo colocar 2 exercícios e otimizar também melhor o tempo. Então, eu gosto muito de trabalhar com essa estratégia de B7, membro inferior e membro superior, porque daí eu consigo dar um intervalo maior para a parte da perna e consigo trabalhar 2 exercícios importantes num menor tempo. Então, ela já vai estar sentada. Aqui, né, como que eu faço? Aqueles igual eu mostro nas aulas. Então, um elástico na perna da cadeira, passa na perna dela, ela fazendo o movimento de extensão do joelho, 2 séries de 10. E aqui, daí tem alguns detalhes aqui, por exemplo, a artrose. Pô, então a artrose vai ter um detalhe aí. Então, só que daí vocês vão entender qual que é os detalhes. Acho que na aula, acho que ela solta, não sei se talvez na segunda-feira já. Daí vocês vão entendendo, pô, então cada coisinha dessa ainda, se ela tem artrose, então tem que tomar cuidado com tal, tal, tal. Então vocês vão perceber isso também. Mas aqui, ó, pode ver com relação à hipertensão, eu já controlo aqui na carga. Né? Eu já controlo aqui na carga. Com relação ao Parkinson, eu vou trabalhando aqui também nos exercícios. E da artrose vai ser detalhes que podem ou não acontecer ao longo dos exercícios, vai depender do dia. Então, a cadeira extensora, 2 séries de 10, mais remada aberta. Uma abdução de quadril em pé, então para trabalhar glúteo, apoiada na cadeira, né, de frente com a cadeira, um apoio fazendo a abdução do quadril em pé, um trabalho isolado aí de glúteo, para ela é importante. Flexão de quadril e joelho em pé com apoio, então o movimento em que a pessoa está de pé, eu seguro nas mãos dela, ela faz como se fosse uma marcha no lugar, trazendo o joelho e o quadril para cima. Então ela estava com uma fraqueza bem grande de flexores de quadril, ao ponto de ela não conseguir elevar a perna para conseguir colocar na cama. Então lembra, né, a queixa principal dela. Ela não consegue fazer aquele trabalho de tronco, até por isso também tem esse exercício aqui, flexão e rotação da coluna com bola. Então eu vejo que um exercício que parece super bobo e simples, ele se adequa para tudo para ela, né? Pela dificuldade de equilíbrio que ela tem apresentada no teste desses movimentos, pela rigidez do Parkinson e pela queixa principal dela. Então, é um exercício que alguém pode olhar e falar assim, nossa, mas por que você vai passar isso aqui para a pessoa fazer? Pô, ele tem três desfechos muito importantes aqui, só vendo a individualidade dela. E a outro problema é a parte de flexão de quadril. Então, coloquei um trabalho, primeiro um pouco mais fácil, de flexão de quadril e joelho em pé, com o elástico, para ela ter um pouquinho de sobrecarga. O verde é o mais leve. O que é aqui? O 7, supino sentado com elástico. Então, pode ver que eu prezo pela segurança dela, né? Tudo sentado, a princípio. Os que são em pé com apoio. Então, aqui eu coloquei com apoio, aqui sentado. Então, supino sentado, fazendo o contrário, empurrando o elástico. E uma cadeira flexora com elástico azul. Esse aqui, como que eu faço? Esse é um que eu comecei a instituir agora. Eu não sabia se ia dar certo ou não. Com ela, tá dando certo. Ela sentada, né? Ela tá sentada, eu tô de frente com ela, eu pego a mini band, deixa eu ver se eu tenho uma aqui, não tem nenhuma aqui. Mas eu pego a mini band, coloco no calcanhar dela e eu mesmo seguro. Então eu seguro de frente com ela aqui. E ela faz um movimento de flexão, como se fosse uma cadeira flexora de academia mesmo. Ela faz um movimento de flexão do joelho e eu tô segurando o elástico de frente com ela. Eu achei que não ia dar muito certo, mas com ela acaba dando certo, e como ela tem pouca força, então com ela é possível fazer esse exercício. Então é um exercício que eu não fazia, mas com ela acabei fazendo agora. Ela sentada, ela deixa a perna estendida,
eu ponho a mini band por trás do calcanhar dela e seguro. E aí ela faz força ao contrário, né? Eu seguro aqui, ela faz força para flexionar o joelho. Então, para ela é mais seguro esse exercício. E uma panturrilha em pé com caneleira. Então, basicamente, o dia 1 dela, né? Um dos dias de treino da semana dela é isso aqui, ó. Um trabalhinho aeróbio, um trabalho de mobilidade, que vai ajudar nas queixas principais, nos problemas ali dela, e bastante fortalecimento de membro inferior, né? Como vocês estão vendo aqui, que é uma necessidade dela, bastante fortalecimento de membro inferior, mas às vezes somado com alguns exercícios de membro superior também. E o dia 2 dela, né? O dia 2 dela, eu faço um trabalho um pouco diferente. Eu faço um trabalho inicial mais voltado para a marcha. Então, o segundo dia da semana dela, eu faço um trabalho de marcha, até postei no Instagram esses dias, que é uma passada, né, frente e trás, ou antero posterior aqui com um obstáculo. Então, deixo uma linha assim na frente, e ela tem que fazer essa passada de ir com a perna para frente e voltar de costas, passando por cima de um obstáculozinho assim, que tem uns 5 centímetros, para ter esse movimento, né, de passada e erguer a perna. Então, o problema que ela tinha ali é que ela não erguia a perna direita para caminhar. Então, agora eu estou fazendo ela fazer um trabalho que dá 2 passos, né, para frente e 2 passos para trás, 2 para frente e 2 para trás, para ela se conscientizar de elevar, né, os pés na hora de caminhar. Eu faço uma marcha com bengala, isso aqui vocês vão ver na aula de Parkinson. Na aula de Parkinson, vocês vão ver essa relação de estímulos, né? Estímulos visuais e auditivos. Mas eu faço ela treinar a marcha com bengala com estímulo auditivo. Então, eu tento deixar ela alinhada ali. E cada comando que eu dou, ela tem que dar um passo. Então, é uma maneira de você conscientizar também. E estímulos auditivos, eles se mostram bem efetivos no trabalho com Parkinson. Pegar cone em pé, também com estímulo auditivo. Então, esse é um trabalho bem voltado para o Parkinson dela. Ela em pé na frente da mesa, eu deixo separado um monte de cone assim. Eu falo, agora braço direito, cone azul. Daí ela vai, pega o cone azul. Daí braço esquerdo, tal. Daí ela vai, pega. Então, eu consigo trabalhar a estabilidade postural, a mobilidade de tronco e o movimento de pega mesmo do Parkinson dela, que é prejudicado. Então, é um exercício legal. Aí eu faço um sentar e levantar com redução de amplitude, para trabalhar, nesse caso aqui, mais velocidade do movimento e não a força, como eu fiz no primeiro dia. Então, no primeiro dia eu faço 4 de 6. No segundo dia, com a redução de amplitude, eu faço 3 de 10, mas eu ponho duas almofadas para ela fazer o movimento com menor amplitude, mas mais rápido. Um desenvolvimento superior com halter de 1 kg. O mesmo lá, flexão e rotação da coluna, que esse eu acho importante. A cadeira extensora de novo. Aí eu faço um de glúteo, só que em vez de ser abdução, faço a extensão do quadril em pé. Então, ela em pé apoiada na cadeira, só que em vez de, né, a perna lateral, faz a extensão do quadril. E também panturrilha, que para ela é importante. Então, basicamente, o dia dela é dividido, né? Os 2 treinos dela, a princípio. Um com aeróbio mais fortalecimento, o outro sem aeróbio, mas trabalhos mais específicos para o Parkinson e para marcha, estímulos diferentes de força, e os que eu considero mais importante para ela, em termos de fortalecimento, eu mantenho, principalmente o trabalho para quadríceps. Por quê? Porque ela tem uma artrose bilateral de joelho, eu sei que o quadríceps dela precisa ser bem fortalecido. Então, basicamente, é como se fosse aqui a terça e a quinta dela, que ela repete. Nas semanas seguintes, a semana 2, eu repito a mesma coisa. Então, eu coloquei para ela repetir os mesmos treinos na semana 2. Na semana 3, então, na semana 3, eu mudei. O que eu mudei? Tá. Na semana 3, eu mantive os exercícios, mas eu mudei aqui, ó. Então, eu coloquei 3 séries. Então, em vez de ser 2 séries de 10, eu coloquei 3 séries de 8. Então, eu aumentei um pouco o volume. Então, em vez de mexer aqui na intensidade, eu mexi no volume. Permaneceram os mesmos exercícios, mas ó, aqui que era
2 séries de 10 virou 3 de 8. Então, tudo que era 2 de 10 virou 3 de 8. Panturrilha era 3 de 8, virou 3 de 12. Então, eu faço 2 semanas, na terceira eu coloquei para aumentar um pouquinho o volume, ela fazia um pouco mais de repetição do que ela fazia. Diminuindo as repetições totais na série, mas aumentando o número de séries. Então, em vez de ela fazer 20 no total, ela está fazendo 24, né? 8, 16, 24, antes era 2 de 10, dava só 20. Então, aumentei um pouquinho mais o volume. Isso na semana 3. Aí, na semana 4, eu optei por fazer um trabalho ali de transição, de mudar um pouquinho os exercícios para o próximo mês. Então, semana 4 fica um pouquinho diferente. Semana 4 eu volto para 2 séries, mas o ciclo, eu mudo aqui, mudei a intensidade do aeróbio, em vez de 60%, aumentei para 70%, e aumento um pouquinho o volume. Só que em vez de eu fazer 14, por exemplo, total, eu deixo 7 no começo e 7 no final, numa intensidade um pouquinho mais alta. Aí eu evoluí um pouco nos exercícios. O que ela fazia antes, né, só a rotação e a flexão de tronco com uma bolinha, agora ela faz uma abdução horizontal de ombro com elástico. Então ela pega um elástico aqui e faz isso aqui, ó. Então ela tem uma sobrecarga agora. Antes ela pegava a bolinha e só fazia mobilidade. Agora ela faz com um pouco de sobrecarga. E a adução de quadril com bola, que para ela é importante. O sentar e levantar, se eu não me engano, era 4 de 6, então passou para 4 de 8, aumenta o volume. A flexão de quadril, que antes era em pé, junto com a flexão do joelho, eu deixei mais difícil, então coloquei flexão de quadril sentada, então ele não tem o auxílio do joelho, fica mais difícil. Coloquei com uma caneleira de 1 kg e troquei o exercício para costas. Em vez de ser remada aberta, agora virou remada fechada. O que antes era a abdução de quadril apoiada, agora eu faço passadas laterais. Então, óbvio, com apoio e segurança. Segurando na mão dela, ela dá 2 passos para um lado, 2 passos para o outro. Comigo segurando na mão dela com uma mini bend nos pés. Então, para fazer essa passada lateral, né? Então, trabalhar um pouco mais o equilíbrio, essa consciência do passo, sem estar no movimento estático. A flexora eu troquei também. Então, a flexora, em vez de ser sentada, agora eu já vou colocar em pé, com caneleira de 1,5 kg e a bola de apoio. Então, é igual aquele que eu mostrei para vocês em aula. A pessoa está segurando, né, na cadeira, a bola na frente para ter essa estabilização de quadríceps e ela fazendo a flexão do joelho em pé. Então, eu saio de um exercício de flexão que ela está sentada para um que está em pé, mantenho o supino sentado com a cadeira extensora e panturrilha. E aí, o segundo treino da semana, eu já evoluo também. Em vez da marcha ser só frente e trás, eu já faço uma marcha frente e trás e lateralizada também, com obstáculo. Então, além de ela ter que caminhar frente e trás, ela tem que caminhar um lado para o outro com um obstáculo no chão. Aí a marcha com bengala, que era só com estímulo auditivo, agora eu coloco estímulo visual, então coloco barreiras no chão e dou o estímulo para ela, então 2 estímulos importantes ao mesmo tempo. Esse aqui que ela teve muita dificuldade, mas que no começo eu acreditava que não seria seguro, que é o pé alternado num degrau. Então, uma mini bend em cima da linha do joelho, segurando na mão dela, e ela só faz um apoio no podal como se fosse pôr um pé num degrau e voltar. Então, eu não tenho degrau lá, eu ponho uma caixa de sapato. Então, a caixa de sapato na frente dela, ela eleva o joelho, põe o pé em cima do degrau e volta. E eu segurando na mão dela, põe o pé em cima do degrau e volta. Tudo sempre com apoio. Uma remada alta, mudei o estímulo de costas aqui, uma remada alta com elástico. Aí o sentar e levantar eu avancei também. Eu ajudo ela a levantar, mas na hora de voltar, né, na fase excêntrica, na hora de ela sentar, eu não ajudo. Então eu dou o apoio para ela levantar, mas ela senta na velocidade que ela consegue sustentar sozinha. Cadeira extensora. Daí eu coloquei uma flexão na parede com amplitude reduzida. Então antes eu fazia só o supino, agora eu coloco ela na parede para fazer um pouquinho do trabalho de flexão, mesmo que seja com amplitude reduzida, mas para ela ter esse movimento. E a panturrilha em pé com caneleira. Então, basicamente, assim que planejei o primeiro mês com ela. Então, o que é importante aqui? Primeiro, os cuidados com relação, né? Tudo aqui se adequa, tem que se adequar
para melhora do que eu vi dela de necessidade específica, para melhora da queixa principal que ela me apresentou, sempre com cuidado com as patologias, então, principalmente com relação às intensidades da hipertensão, está bem controlado, óbvio que eu vou fazer as aferições, óbvio que lembra, né, por mais que esteja montado isso aqui, se eu chego lá e a pressão dela está 18/9, não tem aula. Então, por mais que isso aqui esteja montado, igual eu falo lá, a aferição da pressão que determina a sequência do teu exercício. Então, se eu chego lá, né, um exemplo, chego lá na casa dela, a pressão dela está 9/5, eu não vou começar com o ciclo ergômetro. Por quê? Porque é um exercício aeróbio que vai tender a uma hipotensão reduzida. Então, eu vou começar com os exercícios resistidos e se aumentar, depois eu faço o ciclo ergômetro, senão não. Então, lembra, né? Por mais que você tenha com tudo isso aqui pronto, as avaliações elas vão ser determinantes. Vocês vão perceber que, assim, na aula de artrose, tem uma condição que ela pode estar com uma dor, né? Uma dor X no movimento de agachar. Então, se ela está com uma dor X no movimento de agachar, eu não vou fazer amplitude completa, eu vou trabalhar com um ângulo de proteção do joelho específico para artrose, igual vocês vão ver em aula. Então, detalhes específicos. E os detalhes do Parkinson, mais com questão dos exercícios em si. Então, a maneira de você adequar, né, exercícios que são individuais para a pessoa, o cuidado com as patologias e o cuidado e a segurança, o conforto do aluno. Veja que aqui, ó, tudo com apoio, tudo com ajuda. Por quê? Porque ela é uma pessoa que tem um alto grau de um risco de queda, uma dificuldade de movimento, uma baixa capacidade funcional, que exige esse cuidado. Mas, ao mesmo tempo, né, tem exercícios aqui que estão condizentes com a realidade dela, aumentados aqui, pelo menos no primeiro mês, de uma maneira mais progressiva, pensando mais em volume do que em intensidade. E chegando numa última semana, semana 4, ali mudando alguns exercícios e intensificando um pouco o processo. É assim que eu espero que ela trabalhe nas próximas aí 4 semanas.